porque eu assisti os Trapalhões. E aí, aquilo realmente era satisfatório naquela hora, mas acabava e eu ficava pensando, agora é a mocidade que está cantando, agora é o coral que está louvando. Então eu continuava, mesmo menina, lá na igreja. Os Trapalhões já tinham ido embora, o Fantástico tinha chego, então eu estava prestando meu culto. E aqui agora veio um temor tão grande, porque às vezes a gente vem para a igreja assistir o culto. Ah, eu não gostei disso. Ah, eu não aceito assim. Ah, eu não gosto dessa forma. Ah, não, tem que ser desse jeito. E nós, sem perceber, estamos sentados como no sofá da nossa sala, mudando de canal. Não, isso eu gosto. Não, isso eu não gosto. Nós estamos aqui por causa dele. Você pode aplaudir a ele? Você pode louvar a ele? Você pode exaltar a ele? É por causa dele que nós estamos aqui. Amém, queridos? Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Você que pode, se coloque em pé. Eu que não posso, estou de pé, viu, gente? Olha, eu que não posso, estou de pé. Então você pode fazer junto comigo um esforcinho, depois você senta e eu continuo de pé. Primeiro livro do profeta Samuel, 30, versículo de número 6 apenas. Em seguida você pode se assentar, dando glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Tirando algumas pessoas que estão limitadas, a gente entende que às vezes não pode mesmo ficar em pé. Mas é só no momento da reverência à palavra de Deus. Amém? E Davi muito se angustiou. Muito que, igreja? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou. Davi o quê? No Senhor seu Deus. E a igreja diz amém. Seja dando glória a Deus, glória a Jesus. Existem momentos, como Davi, nós iremos fazer algumas alianças. Davi decidiu fazer uma aliança com os filisteus. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Sempre entravam em guerras com Israel. Na época de Saul, os filisteus, inclusive, enviaram alguns gigantes para pelejarem contra o povo de Deus. E Saul estava desesperado, porque Saul era o rei. E como é que nós iremos vencer agora gigantes? E houve um filisteu chamado Golias, que o tempo todo ele dizia: vocês mandem um guerreiro. Se este guerreiro de Israel me vencer, todos nós, os filisteus, iremos servir a Israel. Agora, se nós, os filisteus, vencermos, então todo Israel irá se submeter à Filístia. Queridos, é impressionante como o diabo, Satanás, nosso adversário, quer que o povo de Deus se prostre o tempo todo a ele. Você percebe que em pequenas coisas ele precisa estar em evidência. Ele quer a evidência para ele. Ele quer que a situação seja dele. Ele quer tomar a frente de tudo. Então você percebe que Israel tinha o quê? Um rei que o próprio Deus levantou, ungiu e consagrou. Só que esse rei, ele achou que a coroa, a autoridade dava um poder tão grande para ele, que ele achou
achou que ele poderia fazer as escolhas no lugar de Deus. Que ele poderia ser melhor, maior do que Deus. E foi assim que ele começou a fazer coisas atrozes. Agora nós vamos analisar que por causa de Saul, Davi começa a fugir. E nesta fuga, Davi vai fazer uma aliança com os filisteus para se defender. Só que, ao mesmo tempo, aonde a Filístia, os filisteus, o rei, ele libera uma cidade para que Davi e todo o seu povo possam ficar ali quietinhos, possam morar, possam ficar acomodados, livres de Saul, livres da perseguição. O que vai acontecer? Nós vamos analisar que do outro lado vai ter Amaleque, o rei dos amalequitas, e que irão se levantar para destruir Davi e o seu povo. Davi e as suas mulheres, Davi e as suas crianças, Davi e os seus homens de guerra. Então Amaleque, enquanto Davi está pelejando de um outro lado com seus 600 homens, Amaleque entra na cidade, saqueia tudo, põe fogo em tudo, pega as mulheres, pega as crianças, os despojos, tudo, e leva embora. Tudo isso acontece por causa da inveja de alguém. Igreja, diga bem alto. Quem? Quem é o invejoso aí? Saul. Saul tem inveja de Davi. Saul quer destruir Davi. Saul quer Davi morto. Porque ele sabe que a unção de Deus não está mais sobre ele. E que a unção de Deus agora está sobre Davi. Que o próximo rei será Davi. Então, quando alguém percebe que a honra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, o privilégio de Deus, a retaguarda de Deus, a direção de Deus está sobre a tua vida, vai ter perseguição, mas não irão prevalecer, porque Deus é contigo, Deus te envolve, Deus te ajuda, Deus te abençoa, e Deus não deixa, não permite que o justo ele pereça. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olha só, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo. O inimigo ele não quer só tirar. Os homens não estavam lá, eles sabiam. Então vamos queimar tudo, quero ver eles voltarem. Agora, quem mandou Davi fazer aliança com os filisteus? Aí você fala assim, mas Davi estava sendo perseguido? Cuidado, vou dizer de novo, muito cuidado quando você estiver passando por um momento difícil. Cuidado com as alianças, cuidado com os favores, cuidado com algumas petições, muito cuidado, porque existem adversários que querem pegar você justamente nos momentos de maiores dificuldades, de maiores
vou parar com tudo, vou desistir de tudo. Estão pegando pesado contra a minha vida, estão fazendo coisas atrozes e eles vão fazer mesmo. E por você ser de Deus, vai ter perseguição mesmo, porque você está num território aonde jaz no maligno. O maligno vai perseguir mesmo, ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho mesmo. O que mais tem no mundo é distração, ou são distrações? Sim ou não? Ou será que é só para mim? O que mais tem aqui é distração. É rancor, é ira, é mágoa, é tristeza, são dores. Para os jovens, então, bebida, cigarro, drogas, baladas. Para os homens, então, o que mais tem é distração, gente. Para tirar você da direção daquilo que Deus tem com a tua vida. Então Davi se distraiu. Davi o quê? Distraiu. E foi fazer uma aliança justamente com os filisteus. E ele já tinha vencido quem? Golias. Já tinha tirado a cabeça do gigante. E mesmo assim aceitou uma oferta do rei, uma proteção do rei para ficarem lá. Ah, mas aí você diz, mas não foram os filisteus? Será que não? Eles estavam unidos para destruir Israel. E eles tinham certeza que Davi não iria se posicionar em favor de nenhum deles. Porque Davi era ungido de Deus. Davi era protegido de Deus. Então o rei de Amaleque com o rei da Filístia se uniram. Você coloca lá Davi lá em Ziclag, nós vamos tomar e vamos acabar com ele. Porque o adversário ele vai fazendo ronda. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir destruir os projetos de Deus, os planos de Deus para mim e para a tua vida. Só quem crê, diga eu creio em nome de Jesus. Aí no versículo 2 ele diz assim, olha só, está brigando aí. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram. Glória a Deus por isso. Nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O que é que eles precisavam naquele momento? Qual era a maior necessidade de Davi e aqueles homens? Era o quê? Força. E eles entregaram a força para quem? No choro. Tem horas que nós temos que chorar. Chorar é bom. Chorar alivia. Mas tem horas que o choro não vai resolver. Você vai chorar tanto, vai perder a força. E você precisa da força para lutar. Eles precisavam da força. E eles entregaram para as lágrimas. Só que aí tinha que ter um culpado. Quem era o culpado? O culpado é Davi. Ele que fez aliança. O culpado é você. Você que é o crente da casa. Você que é um homem ou uma mulher de fé da família. A culpa é sua. Então vamos apedrejar o culpado. Eu tenho uma palavra dos céus para você. Cuidado com aqueles que acompanham você, caminham com você, vivem com você. Porque quando alguma coisa der errado, a primeira coisa que eles irão fazer é tentar te apedrejar, tentar te culpar, tentar sair de mansinho
para ter um alívio e dizer: a culpa é dele. Cuidado. Se você não estiver muito bem pautado em Deus, tenha muito cuidado. O versículo de número 7. Já que todo mundo quer me apedrejar, já que todo mundo quer a minha morte, eu vou buscar força em quem? Já que a força se foi em Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma palavra dos céus, pega essa palavra, segura ela e vai com fé, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, não importa a adversidade que você está enfrentando. Oh, glória! Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Deixa eu falar um negocinho para você. Nem todo mundo, em alguns momentos de pelejas e de guerras, nem todo mundo que estava com você vai seguir, viu? Nem todo mundo tem a mesma força, tem a mesma fé, tem a mesma autoridade. E é necessário deixar alguém segurando toda a bagagem, segurando as malas, segurando as coisas. Porque às vezes o que você vai fazer mais ali à frente, aqueles 200 que ficaram ali não poderiam fazer, porque eles estavam cansados. Quem está cansado precisa descansar. Quem está doente precisa ser curado. Quem está em batalhas, em guerras desesperadoras, precisa de alívio. E nós precisamos dar alívio para quem precisa. Quem entende isso? Quem crê nisso? Para de exigir daquele que não tem para dar. Por que ele está fazendo isso agora? Por que ela está parada agora? Por que ela está agora fazendo desta forma? Ela sempre foi da guerra, ela sempre foi firme, sempre foi, mas existem momentos que a pessoa tem que parar um dia, uma semana, um mês. Ela precisa de descanso, ela precisa de alívio, ela precisa de cura, porque ela vai precisar para um novo ciclo que está chegando na vida dela. Quem entende isso? Olha só o que Deus está falando comigo e com você. Versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Olha só Deus colocando o inimigo no teu caminho para te ajudar. Ele é servo de quem? De um homem amalequita. O que o homem amalequita fez? Você está ferido? Você está cansado?
Você está sobrecarregado? Então nós vamos te deixar ir para morrer. E nós vamos partir. Agora olha só o que Deus vai fazer. Davi poderia simplesmente ver ali um egípcio, servo de um amalequita. Os amalequitas foram os responsáveis por levar as suas mulheres cativas, as suas crianças, tudo aquilo que estava em Ziclague. Ali tem alguém que eles podem descontar pelo menos um pouquinho. Vamos matar ele, vamos chutar ele até a morte. Mas Deus usa o inimigo para te dar estratégias. Como é que Davi iria chegar aonde estavam as mulheres, as crianças e tudo que os amalequitas tinham levado? Tinha que ter uma direção. Quem era a direção? O amalequita que estava ali no caminho. Mas para ele ajudar, ele tinha que ser alimentado, tinha que tomar água, tinha que recuperar as forças para poder ir. E olha só o versículo de número 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu? De onde é? Me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo, como ele acabou de dizer através do sacerdote Abiatar, pela linha do éfode: eu vou deixar você perseguir, você alcançar e você vencer a este bando, a esta tropa, esta situação. Já tem vitória garantida. Aleluia. Mas Deus precisava usar alguém que poderia levar Davi e os 400 homens. Eu aprendo muito com Deus. Deus não vai fazer nada do nosso jeito. Deus não vai fazer nada segundo aquilo que nós criamos expectativas. Era necessário encerrar o ciclo naquele lugar, porque Davi não ia voltar novamente ali. A guerra estava acontecendo. Do outro lado, Amaleque iria destruir Saul, os seus filhos, todos. Israel iria ficar sem o rei. E Davi, ele iria até Hebron. Eles iriam consagrar a rei de Hebron por um período. Ele ainda iria ser rei apenas daquele território. Mas depois todas as tribos iriam se unir. O que eu quero dizer para você: quando aparentemente uma coisa muito ruim acontecer, se prepare para uma grande vitória. Quando uma perda muito grande acontecer, se prepare para uma grande vitória. Deus sempre me ensinou isso. Hoje eu estava conversando com um rapaz do nosso ministério que está bem longe, está lá no Japão. E ele disse para mim: eu estou me sentindo abandonado. E aí eu fui explicar para ele o que estava acontecendo comigo. Eu não falo para ninguém. Você nunca vai me ver falando: olha, eu estou com dor aqui ou dor ali. Não, muito difícil. Ou lamentar ou reclamar, não. Às vezes eu peço para vocês: gente, vamos me ajudar aqui, olha, a comunidade
precisa de tal coisa. Gente, a gente tem que pagar o boleto do aluguel, tem que pagar o boleto de tal coisa na igreja. Vocês podem me ajudar? A maior parte de todos vocês sempre recebe um pedido meu pelo ministério. Porque nós somos uma comunidade de juntos. Ô gente, quem pode dar uma peça de mussarela aí para mim? Quem pode dar uns 5 quilos de carne moída aí para a gente fazer os pastéis? Nós estamos seguindo sempre juntos. Mas da minha vida eu não falo. Porque eu falo para Deus. Mas para ele eu falei, olha, eu estou passando por um período difícil na minha saúde. Aí ele, que achou que estava abandonado, ele começou a me consolar. Não, a senhora vai vencer, porque a senhora já venceu coisa pior. Não, isso aí, olha, vai passar. A senhora vai ter vitória. Ele começou a ser profeta na minha vida. Primeiro ele estava se sentindo rejeitado, abandonado. É isso, igreja. Nós somos unidos. Nós temos uma palavra. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que direciona. Nós temos um Deus que tem misericórdia de nós. Então nós precisamos aprender a direcionar as coisas. E eu sei que eu não vou morrer, vocês não vão ficar livres de mim agora. Dá glória a Deus aí, gente? Dá aleluias aí? Por enquanto não, porque nós temos ainda muita coisa para fazer. Amém? Então eu aprendo que quando uma coisa muito ruim acontece, quando você sente muitas dores, quando você sente tudo desabar, quando parece que tudo é o fim, é o começo de uma grande vitória. Aleluia! Ou glória! Amém? Amém, glória a Deus. Aí voltando aqui, vamos mais um pouquinho para concluir. Versículo 17. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes falou, desde o menor, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, todas as vacas, e levavam adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Além de você recuperar tudo que foi levado, ainda tem despojo chegando, ainda tem riqueza chegando, ainda tem outro tanto a ser acrescentado pelo poder, pela graça, pela unção soberana de um Deus que pode tudo. Queridos, cara feia, mau humor, tristeza, decepção, desespero, não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus? A minha fé. Fé é a certeza. Como é que você está? Eu estou enfrentando uma situação, mas eu sei que Deus já tem estratégia. Deus vai mudar isso aqui, vai ficar muito melhor. Deus tem a direção, Deus tem o poder. A coisa vai virar e tudo vai mudar e tudo vai melhorar, porque nós somos um povo crente em Deus. Quem pode dar glória a Deus? A dor vai passar, a tristeza vai embora e a provisão vai chegar. Amém? Você pode ficar em pé dando glória a Deus? Eu gostaria que você levantasse as mãos em posição de receber. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos no Teu poder, nós sabemos que nós temos provisões advindas dos céus liberadas, e nós pedimos todas elas
que sejam agora ativadas. Pai, venha cercar cada uma das nossas vidas com a provisão de cura, de renovo, de libertação, de restauração, de renovação, porque nós cremos que o Senhor fará o inédito, o Senhor fará o extraordinário e o Senhor fará o sobrenatural mediante a Tua palavra. Estamos elevando os nossos olhos para o monte, os montes do Senhor. Ah, Pai, acima, aquele que não dorme está olhando para cada um de nós e o nosso socorro virá dele. Então